2 de março de 1996. Imagens de um avião destruído na Serra da Cantareira, em São Paulo, começam a aparecer em todos os telejornais do país. Dentro daquela aeronave estavam 5 jovens que poucos meses antes tinham conquistado o Brasil inteiro. Eles eram irreverentes, caóticos, impossíveis de ignorar. Em menos de um ano, tinham se tornado o maior fenômeno da música brasileira. E naquela noite, tudo acabou. Mas para entender por que aquela tragédia chocou o país inteiro, é preciso voltar um pouco no tempo. Porque antes de virarem ídolos nacionais, eles eram apenas 5 amigos de Guarulhos tentando sobreviver. A história começa em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Dinho, Bento Inoto, Júlio Hazek, Sérgio Reuli e Samuel Reuli cresceram em um ambiente simples. Nenhum deles veio da elite da música. Eles eram jovens comuns, de periferia, apaixonados por rock. E no início, eles nem sequer eram uma banda de humor. O primeiro projeto deles se chamava Utopia. A proposta era completamente diferente. Eles queriam ser uma banda séria de rock. Inspirados por bandas internacionais, eles compunham músicas mais tradicionais e sonhavam em viver da música. Mas a realidade foi dura. A banda Utopia chegou a gravar um disco. Era a grande oportunidade. O sonho parecia finalmente perto, mas o resultado foi devastador. O álbum vendeu menos de 100 cópias. A gravadora desistiu do projeto. Os shows desapareceram e por um momento, parecia que tudo tinha acabado. 5 amigos, um sonho fracassado e nenhuma perspectiva. Mas foi exatamente nesse momento que aconteceu algo inesperado. Eles começaram a fazer nos shows algo que antes era só brincadeira. Piadas, improvisos, músicas absurdas que misturavam rock com humor escrachado. E o público adorava, percebendo que aquilo funcionava muito mais do que o rock sério. Eles tomaram uma decisão. Se o Brasil não queria uma banda tradicional, então eles iam fazer algo que ninguém nunca tinha feito. Nascia ali Mamonas Assassinas, uma banda que misturava rock, forró, pagode e muito humor. As letras eram absurdas, escrachadas e completamente fora do padrão da época. Músicas como Pelados em Santos, Robocop e Gay não pareciam nada com o que existia na música brasileira naquele momento. E foi exatamente por isso que explodiram. Em 1995, os Mamonas Assassinas lançaram seu primeiro álbum. E o que aconteceu depois foi algo raro. O disco começou a vender numa velocidade absurda. Em poucos meses, o álbum já tinha ultrapassado 3 milhões de cópias. Um número gigantesco para a época. A banda virou presença constante na televisão. Eles apareciam em praticamente todos os programas populares do país. Domingo Legal, Domingão do Faustão, Jô Soares. Onde eles iam, o público entrava em euforia. Crianças cantavam, adultos cantavam, até quem não gostava de rock sabia as letras. Os Mamonas tinham criado algo novo. Eles não eram apenas músicos, eles eram um fenômeno cultural. E o mais impressionante, tudo isso tinha acontecido em menos de um ano. No início de 1996, os Mamonas Assassinas estavam no auge absoluto da fama. Shows lotados, programas de televisão disputando a presença da banda, contratos milionários. Era apenas o começo de algo que parecia destinado a durar muitos anos. Mas ninguém imaginava que aquela história estava prestes a acabar. Na noite de 2 de março de 1996, a banda voltava de um show em Brasília. Eles embarcaram em um avião particular rumo a São Paulo. Dentro da aeronave estavam os 5 integrantes da banda, todos jovens. Nenhum deles tinha mais de 30 anos. Durante a aproximação para o pouso em São Paulo, algo deu errado. O avião colidiu contra a Serra da Cantareira. Não houve sobreviventes. A notícia se espalhou rapidamente. O país inteiro ficou em choque. Era difícil acreditar. Uma banda que, meses antes, estava dominando a televisão, o rádio e os palcos, simplesmente desapareceu. Milhares de fãs acompanharam os velórios. A despedida dos Mamonas Assassinas durou 24 horas. Da vigília no Instituto Médico Legal até o cemitério, os fãs choraram a tragédia que acabou com a promessa de alegria. O Brasil perdeu não apenas uma banda, perdeu 5 jovens que estavam apenas começando uma história que prometia ser enorme. Mesmo com uma carreira extremamente curta, os Mamonas Assassinas deixaram uma marca impossível de apagar. Em menos de um ano, eles conquistaram algo que muitos artistas passam décadas tentando alcançar. Eles fizeram o Brasil inteiro rir, cantar e se divertir. E talvez seja exatamente por isso que, quase 30 anos depois, o país ainda lembra deles com carinho. Porque algumas histórias são curtas, mas são tão intensas, que se tornam eternas. Como assim? O que você quer dizer com isso? Idade mental é quanto tempo você fica comendo bala de menta? O que é isso?